Começa agora o programa A Voz do Espírito. Os fatos analisados sob a ótica espiritual. Ficaremos juntos até às 10 da manhã. Este é um programa da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Produção e apresentação de Carlos Pacheco, André Luiz Peixinho e Limiro Besnozic. Programa A Voz do Espírito. Seja bem-vindo. (3017-5090) 3017-5089. Carlos Pacheco. Alô, amigos da Rádio Cruzeiro, muito bom dia. Estamos iniciando o programa A Voz do Espírito, um programa da Federação Espírita do Estado da Bahia com apoio da Sociedade Olon. Iremos juntos até às 10 horas da manhã, levando informações, analisando os eventos, os fatos da vida, do dia a dia, sob a ótica espiritual. Nós temos aí algumas questões a serem analisadas e nós vamos analisando aos poucos, mas queremos dizer que o tema que nós propusemos para esta manhã é a criação e a lei de conservação. Por quê? Porque a criação é um fato e que o Espiritismo entende que há o momento da criação, que é feita por Deus, e nós, dentro do nosso espectro, dentro da nossa sociedade, nós temos que fazer ou conservar a obra da criação. E aí nós vamos entender que Deus não cria, como não criou, as coisas prontas. Ele estabeleceu princípios. Então nós temos o princípio material e o princípio espiritual. Ambos vão, em determinado momento, se associarem para construírem um modelo de vida que seja factível e que possibilite o crescimento, o aperfeiçoamento de todos os elementos da natureza, não apenas os seres humanos. Claro que os seres humanos, por serem espíritos dotados de inteligência, cabe uma responsabilidade maior na preservação e na conservação desses elementos. O que nós vamos analisar aqui é que existe um processo de destruição que é normal, que é interessante. Você imagine se não tivermos que derrubar uma árvore para construir um edifício em que vão habitar dezenas de pessoas. Então, essa destruição, ela é perfeitamente aceitável, porque você vai beneficiar um número maior de elementos. Agora, existe a destruição que é predatória, que é feita sem nenhum argumento, sem nenhuma explicação plausível. Às vezes ele destrói parte da natureza para criar outros elementos que julgam-se necessários, principalmente levando em consideração os valores econômicos. Mas vamos ouvir, para iniciar o nosso programa, o comentário de Vandilson, que já está na linha. Bom dia, Pacheco, querido amigo. Bom dia a Elcia na técnica, ao nosso querido Mirinho, que deve estar chegando aí, e a todos os ouvintes do programa A Voz do Espírito. Estamos aqui em mais um sábado, nessa expectativa de estar com vocês até as 10 da manhã, falando sobre Espiritismo, conversando, dialogando, trocando ideias. É curioso que hoje pela manhã me veio a vontade de fazer um comentário sobre o princípio ativo, né? O princípio ativo do Espiritismo. Qual seria o princípio ativo do Espiritismo, né? Seria todos os recursos que o nosso
mestre Galileu trouxe para nós, o mestre Jesus, né? Seria o amor, seria a caridade, sem dúvida alguma. Quando vamos tratar sobre a lei de criação e conservação, estamos falando também de amor. E o Espiritismo, como uma doutrina consoladora, eu fico muito satisfeito, eu fico muito feliz quando eu percebo alguém, seja numa casa espírita, seja no trato, no cotidiano, quando eu percebo alguém que é efetivamente um promotor dessa energia do Cristo, né? A energia do Cristo que é puro amor, que é puro discernimento, que é puro desapego, que é pura criação, que é pura conservação. Eu fico alegre porque eu percebo que em alguns lugares essa sementinha, ela floresceu. O terreno já estava pronto, né? E ela floresceu. Lembrando-me aí da parábola do semeador. Então, essa grande semente que veio à terra, que nós conhecemos como Jesus e posteriormente tratamos aqui todo sábado como o Espiritismo, a doutrina espírita, ela vem florescendo e cabe a cada um de nós não só, veja bem, ser responsável pela cocriação, como confirma nosso querido Huberto Holden, que é um queridíssimo de nosso Pacheco aí, mas somos co-criadores, né? Estamos co-criando, transformando as coisas que Deus nos colocou à disposição. Então, existe um filme aí que eu quero sugerir a todos, que se alguém ainda não assistiu, chama-se O Menino que Descobriu o Vento, né? Que é um filme lindíssimo, que vocês encontram, pelo menos eu vi na Netflix, que trata exatamente dessa temática de co-criar. Então ele consegue, através do vento, ele consegue puxar água para o lugarejo dele, que era um lugar extremamente árido. Através do vento ele consegue isso. Então, nós percebemos que somos todos territórios que devemos ser territórios bastante fértil para a fecundação dessa semente, que é o amor do Cristo, que veio apenas para nos trazer isto. A lei de amor, a lei de caridade, como a principal etapa da nossa vida aqui na Terra. Somos seres humanos, mas antes disso somos espíritos vivendo essa experiência terrena. Daqui a pouquinho já estamos voltando para casa, para mais uma vez retornar em uma outra reencarnação, e esse processo de vai e vem, ele é indeterminado, ele é eterno, até que a gente mude para outras moradas, enfim. E a gente sabe, por exemplo, que o Espiritismo é pregado, implantado em todos os mundos habitados. Isso é uma outra realidade. A conservação do bem depende de nós. Então, todas as vezes que nós temos uma postura, todas as vezes que nós temos uma conduta bondosa, ela é replicada por outras pessoas. E aí nós vamos, muitas e tantas vezes, sem querer, sem nos dar conta, como está lá escrito na lei de conservação, nós vamos replicando. Um exemplo muito clássico disso são os pássaros. Os pássaros, que são os grandes semeadores de florestas incríveis, eles não têm nenhuma ideia, nenhuma noção de que estão conservando a terra através da colocação dos seus dejetos, né, pela terra fora, onde vai nascendo novas árvores frondosas, novos frutos, né? Então você vê aí a conservação de maneira instintual, que também é tratada lá na lei, no capítulo das leis naturais. Mas nós somos co-criadores, somos responsáveis por essa conservação e promoção do bem. Então, quando todos nós, imagine vocês esse quadro, esse contexto, né? Quando todos nós formos promotores do bem, quando todos nós estivermos nesse mesmo caminho, imagine como o mundo será diferente, né? Imagine quando não existir mais entre nós a mesquinhez, a arrogância, a prepotência,
Quando não existe mais entre nós aquele que rouba para si aquilo que é um bem público, quando não existe mais entre nós ainda a predominância do mal. Sabemos que como o nosso planeta é uma morada de provas e expiações, ou seja, é um planeta de correção, estamos convivendo com as mais diferentes formas de vida. No entanto, vale a pena lembrar que mesmo aquele mais cruel dos criminosos, ele tem em si esse princípio ativo. Ele tem em si esse princípio ativo. Ainda que seja pendurado no pescoço uma corrente com um crucifixo, que é o símbolo do Cristo, que é o símbolo do madeiro que o Cristo deu à sua vida. Então, nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que, acima de tudo, promover em cada atitude, em cada gesto, essa caridade, esse amor. E aí nós estaremos realizando, a lei de cocriação e a lei da conservação. É preciso que a gente fique bastante atento em cada pequeno detalhe, em cada pequeno momento que a gente possa fazer o bem, ou instintivamente ou de forma pensada. Do mesmo jeito que o mal é feito de maneira pensada, programada, às vezes até pragmática, nós também podemos fazer o bem. Então, amanhecer o dia pensando em fazer o bem, que bem eu posso fazer hoje por alguém, não é? Isso é fundamental em nossa vida, eu diria até essencial. Chegaremos um dia em que diremos, bom, eu não posso dormir sem fazer um bem a alguém hoje, ou a um grupo de pessoas, ou a uma entidade, ou a um grupo, enfim, alguma coisa de boa eu preciso fazer hoje, senão eu não vou conseguir dormir direito. Então, essa é a pedra angular da nossa doutrina consoladora. Essa é a pedra angular que permeia o coração de cada um de nós que aqui está nessa bendita terra, que nos foi emprestada como uma morada transitória. Nós não somos daqui, estamos aqui como inquilinos e que a gente busque recompensar, não é nem pagar a conta, porque essa conta não tem como ser paga. Somente a gratidão e a promoção do bem público é que vai nos levar a algum lugar mais tranquilo em algum momento da nossa existência. Eu deixo com vocês um abraço amoroso de muita paz, muita paz. 75090 3017 5089. Carlos Pacheco. Aí foi o comentário de Vandilson Soares. Bom, quando nós tratamos desse assunto, e é porque exatamente nós estamos vivendo um momento em que esses assuntos estão vindo à tona, está muito se discutindo. Hoje, por exemplo, o jornal A Tribuna da Bahia publica uma matéria, aliás, não foi nem uma matéria, uma nota, porque foi colhida do G1, de um ministro refutando uma enquete que foi feita com 602 ministros da comunidade internacional, criticando o Brasil e a sua política de preservação ambiental. Tudo isso é importante. Nós temos o problema de resíduos sólidos, nós temos uma série de questões que são pertinentes a esse assunto, e como isso diz respeito à vida, nós vamos, de uma certa forma, tratar e mostrar o seguinte: a questão da criação. Ora, o Espiritismo responde a essa questão que Deus criou princípio inteligente, que são os espíritos, princípios espirituais, e o princípio material, que é o que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal. É um fluido que está presente em todo o universo e, a partir dele, as inteligências co-criadoras transformam e dão condições de serem utilizadas no nosso processo de aperfeiçoamento. E como o Vandilson bem colocou, nos animais, isso está de forma instintiva. Os animais praticam a preservação e a conservação de forma instintiva. Vocês percebam que a cadeia alimentar de uma série de animais é uma sucessão, mas eles nunca usam de forma a destruir totalmente a sua fonte de alimentação. Então, os gaviões, por exemplo, eu tive inclusive observando isso,
eles vão caçar aves, roedores, etc., aquilo que serve para a sua alimentação e a manutenção da própria vida. Mas eles preferem os mais frágeis, os doentes. Eles fazem esta seleção de forma instintiva. Então, quando o pombo é um pombo sadio, ele não pega o pombo sadio, ele pega o pombo doente. Isso ele permite que os pombos continuem existindo em quantidade suficiente para que ele possa se alimentar. E isso é feito em toda a cadeia alimentar. E quando o homem interfere nesse processo, às vezes a inteligência passa a ser algo danoso. Eu me lembro aqui, numa cidadezinha próxima, que é a Feira de Santana, um cidadão tinha um problema de formigas na sua plantação e o uso de inseticidas estava se tornando inócuo. Por quê? Porque a formiga vai ganhando resistência àquele tipo de veneno e termina por uma mutação. Termina que faltava já um tipo de veneno para exterminar. E ele, fazendo uma viagem à África, descobriu que tinha um tipo de formiga que não come folha, mas que se alimenta de outras formigas. Então ele disse, pronto, está descoberto aqui. Conseguiu trazer uma quantidade de formigas daquela raça e soltou na sua plantação, na sua roça. Resultado, não deu outra. As formigas começaram a comer as outras formigas. E aí acabou as outras formigas. E aí o que é que essa formiga que ele trouxe ia se alimentar de quê? Aí passou a comer folha. E agora que o problema cresceu, porque como era uma espécie que não era desconhecida dos cientistas aqui, como é que vão descobrir agora, já que lá elas não são predadoras? Porque numa região remota da África não havia essa preocupação. E aí ele teve que dizimar uma parte da sua plantação para que as formigas começassem a morrer de fome. E aí, não sei como é que ele resolveu, mas eu acredito que tenha resolvido, que a inteligência é dada ao ser humano para superar as dificuldades. Mas é preciso ver também isso. É igual aconteceu no Ceará, uma certa feita. Eles levaram cobras para exterminar com os ratos. Aí exterminou com os ratos, mas as cobras se multiplicaram muito. E aí agora combater as cobras. E aí são esses problemas que vão surgindo e que forçam a inteligência humana a ir buscar a perfeição, exatamente quando ele busca alternativas para superar as suas grandes dificuldades. E isso não se dá apenas, e eu estou falando aqui no campo material mais específico, mas se dá em todos os campos. Nós vimos que tem surgido doenças que antes não eram nem tratadas como doença, até já existia, mas não se tratava como doença porque se tinha como algo natural. E como se tem como algo natural, as pessoas se acostumavam a conviver. Um caso bem sintomático é o que hoje se chama de Alzheimer, que quando há cerca de 40 a 50 anos era demência, era... Como é que chamava? Diz que velho, quando fica velho, fica criança, volta gaga. A ser criança, fica gaga. E as pessoas se acostumam com isso e vai levando. Quando a medicina começa a entrar no processo, começam a surgir os efeitos colaterais. Eu hoje, por exemplo, recebi uma mensagem e já está o pessoal lá todo doido para ver se consegue. E eu fiz uma outra pergunta. Talvez vá ofender a quem sugeriu a medicação, porque é uma doutora com várias formações, etc. e tal, psiquiatra, já passou por diversas, já foi homeopata, etc. E ela sugeriu disse que soube de um caso e mostrou uma mensagem surgida do Dr. Google, que o canabidiol serve para curar Alzheimer. Eu fiz uma pergunta. Quantas pessoas já foram tratadas e tiveram resultados positivos? Se ela conhece alguém do relacionamento dela que recebeu esse tratamento, que está recebendo e que
E como adquirir? E quantas dosagens serão necessárias? Porque senão é uma tentativa de descoberta, que é bem natural da ciência, que é fazer o cobaia. A ciência não pode caminhar por resultados ocasionais. A ciência só se estabelece a partir... Você vê que uma dos grandes dificuldades... Eu me lembro que na época em que eu comecei a trabalhar em jornal, há uns 40 anos atrás, havia uma distância, um tempo muito mais longo entre o balcão do cientista, a bancada do cientista, melhor dizendo, e o balcão do público. 10, 20 anos é que alguma descoberta vinha a ser anunciada. E isso, depois de passar por inúmeros testes, publicações científicas, era um processo extremamente, muito mais longo do que hoje em dia. Hoje em dia, o cientista está lá trabalhando na bancada dele e as coisas estão circulando em torno de alguma coisa que ainda não foi nenhum resultado conclusivo. E aí, some-se a isso a ansiedade, o desejo que as pessoas têm de ver as coisas serem resolvidas assim, de uma hora para outra, de forma miraculosa. Aliás, eu quero E aí, quando tem uma coisa dessa... Eu desconfio muito quando vejo uma mensagem na qual o autor da pesquisa ou da indicação tem títulos e mais títulos. Primeiro, saber se essa pessoa realmente existe. E depois, o conteúdo, como você disse. A ciência vai querer saber quantas pessoas foram submetidas ao tratamento, que tipo de controle, em termos de pesquisa, foi estabelecido para verificar a eficácia do tratamento, o percentual. Porque às vezes a cura, sim, mas qual é o percentual de cura? É 10%? É 1%? É 100% aí? Entendeu? Então são coisas, porque mas você não aplica... Adilson disse que é o imediatismo. Exatamente. Mas nós estamos vivendo essa época das soluções prontas. Né? E aí o que é pior... Muitas vezes um trabalho de pesquisa sério cai no descrédito e vira até o que viraliza. Agora estão umas palavras novas aí que a gente tem que se acostumar. Viraliza e às vezes a continuidade do trabalho do indivíduo, da pessoa, do pesquisador, fica prejudicado porque algumas pessoas dizem, não, esse cara está fazendo um negócio aqui não deu certo. Mas ele não está... Imagine você, se Thomas Alva Edison vivesse nos tempos de hoje, tentou cerca de 2.000 vezes a forma de fazer a lâmpada e não conseguiu. De como não fazer. Exatamente. Aí alguém chegava como o auxiliar dele, doutor Edison, desista, não dá certo. Então, imagine se isso estivesse vigendo nos dias de hoje. Claro, temos a tecnologia, temos a informática, que é uma descoberta maravilhosa, fantástica na vida de todos nós. Mas não podemos confundir as coisas. Eu me lembro, Limiro, para falar isso, e está depois da palavra a Dilson, é o seguinte. Quando o Wilmot apresentou a ovelha Dolly, a comunidade científica publicou uma nota na mesma revista em que foi publicado o resultado da pesquisa dele. Nós, da comunidade científica, aceitamos a priori, como hipótese, devido ao caráter do cientista. Porque é um homem a credibilidade, de credibilidade, etc. Mas só vamos aceitar como verdade definitiva se o mesmo procedimento for repetido em outro laboratório, com as mesmas características, as mesmas condições, e encontrar o mesmo resultado. Aí nós aceitamos como verdade. E foi verdade, tanto que hoje a clonagem de animais é uma coisa corriqueira. Aqui na Bahia, utilizada até em larga escala. Aqui na Bahia tem uma veterinária que faz isso diariamente com a reprodução de cavalos, né? Usando da mesma metodologia aplicada no caso da ovelha Dolly.
Diga, Adilson. Bom dia a todos. Pegando o gancho dessa sua última fala, Pacheco, o próprio Espiritismo, ele se manifestou em diversas partes com o mesmo conteúdo. Então não foi fruto de um acaso, não existe uma pessoa, um espírito em si para dizer que ele é o fundador. Foram vários espíritos que se manifestaram em diversas partes, em ambiente diferente, mas com o mesmo conteúdo, que é o princípio que a ciência usa para validar um experimento, qualquer que seja esse experimento, da clonagem à criação de um antibiótico. 2 aspectos. Joana de Ângeles, você estava falando de imediatismo, Joana de Ângeles, ela nos diz que um dos grandes problemas da geração atual é a ansiedade. A ansiedade para tudo, quer resolver tudo de última hora. O segundo é um dizer... Não, na última não, na primeira. Na primeira hora. O segundo é o dizer do espiritualista Pietro Baldi, quando ele fala em relação ao homem novo e ao homem velho. Que a todo dia a gente, no sentido figurado, mata o homem velho para fazer surgir o homem novo. Porque as posições, as concepções do nosso comportamento, ele vai cada dia se transformando. Um terceiro aspecto foi colocado aí, e aí vamos aí a questão do canabiol, e aí o pessoal diz, a fruta derivada da maconha vai curar uma série de situações, inclusive o Alzheimer. Existem aí 2 aspectos. O primeiro, que a ciência, ela, como já está comprovado, ela faz toda uma experimentação e por repetição, para ver se aqueles resultados são condizentes com o objetivo da pesquisa. Descartes, né? Então, e ela vai para que haja uma comprovação, para isso é necessário que haja uma repetição e que os efeitos sejam mais ou menos similares, para a partir daí começar a fazer os experimentos no homem. O segundo é que existe uma confusão quando a gente fala no canabiol, e aí existe uma confusão, principalmente nas redes sociais. As pessoas pensam que é o cigarro da maconha. Não é, na verdade. É o princípio ativo. É um óleo que é extraído. A medicina, hoje, ela usa como um anestésico, forte anestésico, o ópio. É natural, faz parte do processo da medicina, não é da agora. Mas as pessoas não tomam a injeção do ópio na veia como droga. Assim como o veneno de cobra, que é utilizado... Serve como antídoto. Um dos elementos do veneno da cobra vacina. Não vai ser utilizado em cola cirúrgica. Exato. Tem uma série de procedimentos na medicina, a ciência mostra bem isso. Então as pessoas confundem. Então, essa coisa é o fruto da geração atual. Essa ansiedade que acaba misturando as coisas, uma falta de informação, uma falta de comprovação. Ou excesso de informações. Mas eu digo falta de informação porque você pode ter excesso de informação e as informações são tudo fake news. Então existe um desconhecimento completo da realidade, dos objetivos, dos procedimentos, e as pessoas confundem. E isso vale para o nosso comportamento. A gente viu algumas vezes, até debatendo aqui, e algumas pessoas até fizeram algumas colocações, dizendo que a nossa geração parece que está pior do que a anterior, está regredindo, quando na verdade há um processo de transformação. Agora, por trás desse processo de transformação, a gente quer que as coisas se resolvam de uma hora para outra. Então, a gente quer que as pessoas evoluam, que a partir de hoje as pessoas saiam da animalidade e virem arcanjo. Não é assim. Não, e tem mais. Eu recebi também esse pessoal que fica escrevendo aí, não tem o que fazer, fica escrevendo em Instagram, Facebook, não sei o quê. Aí disse, não, as pessoas... Ele disse você, eu digo, eu não usaria esse termo porque eu me ofendi. Porque falou você, então foi uma linguagem direta, né? Mas ele diz, as pessoas não querem ouvir a sua opinião. Ou não querem ouvir a opinião dos outros. Querem ouvir a sua opinião dita pelos outros. Exatamente. Então, quer dizer, existe essa situação, essa ansiedade, e aí nessa ansiedade a gente quer atingir o objetivo a qualquer custo, e a gente esquece que o próprio Jesus, ele soube e sabe esperar. Ele fez isso com Públio Lentulus, na figura de Emmanuel. Ele fez isso, ele cita bem isso na parábola do jovem rico. Ele cita isso no momento da crucificação, quando ele disse, eles não sabem o que fazem, por isso ele pediu ao Pai que nos perdoasse. Ele disse, mais adiante eu vou mandar o Consolador, quando vocês estiverem devidamente preparados para receber novos conhecimentos. Quer dizer, existe todo um processo de amadurecimento, de adaptação, de aceitação.
E a gente quer atropelar todo esse processo de evolução. A gente quer evoluir do animal para o arcanjo num salto. E tem outras questões que nós, quando nós analisamos aqui, o programa não tem, esse programa aqui não está vinculado exclusivamente, eu apenas citei um fato, porque faz parte dessa ideia da criação e da conservação, e o ser humano está aí nesse meio. Você imagine que nós fizemos 2 programas falando sobre essa doença, essas doenças que são incuráveis, principalmente doença tipo Alzheimer, depressão, etc. E 2 pessoas especialistas no assunto, o que é que diziam? As doenças são o remédio da alma. Então, se nós aceitamos a doença, e eu vi aqui, eu acho que eu contei na semana passada, o caso de Dr. Paulo César Frutuoso, em que ele chegou à conclusão de que, naquele último caso, em que eles dão vivas porque a mulher morreu. Mas a forma como ela aceitou todo mundo. Ela aceitou a doença. Isso não significa que ela ficou passiva, não. Ela estava resignada. Na verdade, a cura dela foi a cura espiritual. Ela chegou ao final da jornada física dela curada. Mas espiritualmente não o corpo. E tem muitas pessoas que confundem, aí não vou dizer também você, não, para não ficar uma linguagem direta, mas pessoas no qual eu me incluo, todos nós nos incluímos, as pessoas confundem quando a gente diz resignação com passividade. Não é. Resignação é compreensão. Passividade é você cruzar os braços e dizer, Deus resolva quando você... Hoje eu estava na feira comprando jaca, né? Aí um cidadão estava também comprando jaca. Ele disse, rapaz, isso aí é um remédio fabuloso. Eu digo, pra quê, rapaz? Ele disse, porque isso aí você vai ganhar a mulher que você der um pedaço de jaca. Tem várias funções. Olha, eu já soube de coisas bizarras, por exemplo, de Salvador Dali para conquistar a gala. Mas conquistar uma pessoa com jaca é a primeira vez que eu uso. É uma das funções. Aí eu, conversando com ele, aí descobri que ele é advogado, tem um escritório e tal. Aí ele me disse, rapaz, estou com meu filho, estou aqui, mas meu filho está em depressão. Um rapaz novo, com tudo na vida, meu colega, trabalha comigo. É a doença da atual geração. Então, veja, eu digo, rapaz, realmente... Agora, eu me lembro do nosso presidente, na semana que ele esteve aqui, no final do programa, nós ficamos conversando ali, esperando a chuva para poder ele sair. Ele disse, rapaz, eu gostaria de fazer uma pesquisa. Esclareça esse presidente, é o presidente André Peixinho. Não é o Bolsonaro. Não. Não é o Paulo Carneiro, não. Não é o Paulo Carneiro. É o André Luiz Peixinho. E ele dizia o seguinte, eu tinha vontade de fazer um grupo mediúnico, mas tinha que ser com médiums realmente muito bem preparados, porque a ideia dele, ele acha que nesse caso dessas doenças, que o espírito abandona o corpo e outro espírito toma conta. Porque realmente a característica, a pessoa muda completamente a sua personalidade. Na família nós estamos vivendo um caso desses. Mas é uma mudança assim, você parece que está diante de uma outra figura. E outra coisa, e os relatos não são todos iguais. Essa pessoa que mandou o relato de uma outra pessoa e ela fazendo análise, que a pessoa vai esquecendo das coisas, desconhecendo as pessoas e tal, e coisa, chega um momento que fica nervosa, fica tratando tudo mal, esquece que tem que comer. E eu conheço um fato que é o inverso. A pessoa é calma, tranquila, quer comer demais, coisa que não comia antes, tem que segurar. Então, olha, gente, o diagnóstico ainda não é conclusivo. E se o diagnóstico ainda não é conclusivo, você não tem respostas científicas que possam... Agora, pode ser que tenha um fato ou outro que deu resultado. Agora, eu vou fazer cobaia se eu pegar na roça ali a folha e vir. Agora...
Se eu comprar R$2.000, R$3.000 de um produto que eu não sei se vai ter resultado, não sei. Bom, mas voltando à questão da lei de conservação, nós falamos aqui de lei de destruição, André Peixinho estava aqui, esqueceu a palavra, não é muito mais aceitável, como se as palavras pudessem mudar o sentido das coisas. Então, como é que nós estamos discutindo hoje a questão da conservação? Eu me lembro que uma certa feita eu fazendo trilha ali em Lençóis, né, na região da Chapada, e no meio da trilha, um fato me despertou a curiosidade, eu deixei que o povo continuasse a trilha e eu parei ali para observar. Uma árvore caída, mas uma árvore frondosa, que eu nem sei que tipo de madeira é aquela, deve ser uma madeira de Jequitibá, alguma coisa que tem muito naquela região. E aí tinha um cidadão cuidando dali, eu parei para conversar com ele. Quer cuidar da roça. Então não é esse cara, esse expert em botânica, nem coisa nenhuma. Ele disse, mas rapaz, como é que vocês derrubaram essa árvore? Ele disse, não, quem derrubou não foi eu, não foi ninguém daqui não. Não foi, por que ela está no chão? Ela mesma caiu por si. Ele, mas rapaz, e como é que cai? E ele disse, olha, eu não sei ainda porque é que o dono ainda não veio cortar a madeira para aproveitar. Mas observe uma coisa aqui. Quando eu fui ver, na parte de baixo, tinha milhões de insetos ali naquele lugar, se alimentando daquilo. Veja, aí ele disse, veja quantas vidas estão sendo alimentadas. E ele me chamou mais atenção. Ele disse, olha, se essa árvore não cai, a floresta não se renova. Olha quantas estão brotando aí que não brotava por conta da sombra. Então a natureza deu um jeito de derrubar ela para que o sol penetre e novas árvores cresçam. Então veja que a natureza também toma as suas medidas. É uma destruição que faz parte da lei de conservação. Faz parte da lei de conservação. E por trás de tudo isso, a lei de progresso. Claro. Aí eu disse antes, não sei se prestaram atenção, ou não tinham chegado ainda. Digo, olha, na hora que você derruba uma árvore para fazer móveis para sua casa, é um fato. É um fato que você poderia dispensar. Mas quando você derruba uma árvore e constrói um edifício, e que nesse edifício vão morar 20, 30, 40 pessoas, é uma destruição boa. Por quê? Porque uma árvore vai ceder espaço para 40, 50, 60, até 80 pessoas habitarem de forma digna. E é para isso que a natureza existe. Agora, você não pode simplesmente desmatar para poder fazer um campo de futebol. Ou criar gado. Não, até que o gado é um ser vivo que vai viver ali. Sim, mas é aquele teu negócio. Tudo é a você observar o equilíbrio dos ecossistemas. Isso, o equilíbrio. Quando você promove uma destruição que desequilibra aquele sistema, aí nós temos que parar para refletir se essa destruição é necessária mesmo ou não. Ou ela já passa a ser abusiva. Uma coisa que eu observo na natureza é exatamente essa lei de conservação, porque Deus formulou leis que, primeiro, remetem a essa necessidade do progresso. Tudo evolui. Em segundo lugar, um sistema, a natureza funciona de forma autossustentável. Veja o que acontece com o nosso corpo. Alguns anos atrás eu lia uma reportagem sobre o tratamento realizado na rede SARA, de hospitais que lida com pessoas que tiveram algum tipo de perda de funções cerebrais em função de acidentes e tudo mais. E uma das profissionais envolvidas, uma neurocientista, se eu não me engano, relatando que o cérebro ele é todo compartimentalizado. Então tem uma área que é para memória recente, a outra que é para memória de coisas mais antigas, a área de memória visual e tudo mais. E que quando, por um acidente qualquer, uma dessas áreas é atingida,
o próprio cérebro começa a procurar ativar outras áreas para funcionar como se fosse aquela parte que houve uma perda. Ainda que o indivíduo não recupere tudo, mas pelo menos em parte. Daí, a partir dessa observação, pelo mapeamento do cérebro com a tomografia, eles vão identificando quais as áreas que eles precisam, através da terapia, fortalecer para que o indivíduo recupere pelo menos parte daquela função que foi atingida. Então, isso significa que o nosso corpo tem essa capacidade enorme, não é infinita, lógico, mas é enorme, de se autocompensar. Assim funciona a própria natureza. Quando você diz, olha, você introduz uma variante que não é original daquilo dali, você termina bagunçando o sistema todo. Mas é por isso que, em tese, as leis, elas seguem esse princípio. Então, você tem uma necessidade do progresso. Até mesmo, vamos ver, a pecuária. Mas aí você, em tese, eu repito, aí você vem assim, não, você tem que preservar 30% da mata original. Ou então, quando você diz, olha, você vai desmatar isso aqui para fazer uma obra. Então, você tem a obrigação de fazer uma reposição disso no outro local, num ambiente propício que aquela vegetação, aquele ecossistema possa se reproduzir, possa haver uma compensação. Obviamente que se você tirar, você tem que manter 30% da área e você vai destruir 70%, por qualquer que seja o objetivo de um hospital, de uma escola, você vai ter que tirar a vegetação, vai ter que alterar o ecossistema ali. Você vai manter 30%, você não vai manter o tamanho original, a dimensão original, mas você vai compensar com outras medidas. Então, a gente observa que na natureza, desde as ações do homem até a própria autossustentação da natureza, tudo depende de equilíbrio. Não é a própria lei de conservação, a lei de destruição, a lei de progresso, tudo isso mostra que tudo na vida nos chama ao equilíbrio. Você não pode nem subdimensionar as suas atitudes, nem superdimensionar, porque senão você causa esse desconforto, esse desarranjo. E aí dá o desastre. Um exemplo em relação à pecuária é interessante, porque o pensamento clássico para criar gado é você ter áreas descobertas para que a pastagem se estabeleça. Hoje já está provado, até pela experiência prática, que quando existem propriedades que consorciam a criação do gado com o plantio de árvores, isso resulta numa primeiro, grande produtividade por parte do gado e, ao mesmo tempo, a preservação do sistema, porque a sombra das árvores facilita o bem-estar do animal. Quer dizer, você vê que há todo um processo, a própria planta que, de uma forma bem empírica, a gente vê aqui no dia de São José, o cidadão ele vai plantar o milho, porque o milho ele cresce mais, mas embaixo do milho logo depois vem o feijão, porque o feijão é rasteiro. Mas o feijão não pode tomar muito sol e quem vai proteger o feijão? O milho. E aí, esse tipo é uma coisa bem antiga, isso vem desde os primeiros agricultores da humanidade, eles já perceberam essa necessidade de haver a compensação. E a gente vê isso também em outros procedimentos da natureza. Quer dizer, quando você faz uma coisa no sentido de compensar uma perda, você faz aquele espaço menor, a dimensão menor, mas mais produtivo, mais compensador. E a gente observa... E até mais lucrativo. Você tem que tirar, mas tem que dar. E às vezes você não vai dar o suficiente que você tirou, mas vale, você tem que aí compensar. aquela expressão que na prece atribuída a Francisco de Assis, dando que se recebe. Primeiro você facilita as condições para o objetivo que você quer alcançar, para depois você chegar ao objetivo que quer. Tudo na vida é assim. E a gente quer atropelar, a gente quer logo atingir o objetivo e não faz. Eu conheci um cidadão, eu vendi uma propriedade que eu tinha lá em Lauro de Freitas, e ele é engenheiro sanitarista. E presta serviço, não sei atualmente se ele ainda está aí, mas ele é chileno, presta serviço a quase todas as prefeituras do litoral norte. Inclusive, ele dá consultoria em Salvador por obrigação. Quer dizer, por imposição da lei.
ele tem que ser contratado como consultor na área de tratamento de lixo, porque ele é uma das maiores autoridades do mundo nesse processo. Ele disse, é o único dinheiro que não atrasa e não falta, é o dinheiro do lixo. E se o prefeito não pagar, o cara parar, meu irmão, é um problema de saúde pública. A cidade vira caos. É um problema de saúde pública terrível. Então ele disse, é tranquilo. Mas ele aí, como ele gostou daqui, primeiro ele comprou um barco e botou pescador para trabalhar. Depois ele começou a comprar área para plantar coco, porque ele tomava conta da cidade do Conde e do Esplanada, aquela região. Jandaíra, por aí vai. Aí ele comprou uma área lá para plantar coco. E aí ele foi na Emater de Sergipe, que fica mais próximo ali, né? Foi lá, então ele disse, rapaz, é o primeiro baiano que vem aqui perguntar como plantar coco. No entanto, é o maior produtor de coco que tem, mas é porque eles perdem muito porque eles plantam de forma errada. Ele, então, associando o que ele aprendeu lá na Emater, que é a distribuição dos coqueiros, porque ele disse, olha, em vez de você plantar em linha, você planta alternado, porque quando tem um lagarto que dá dos coqueiros, e quando as folhas se cruzam, se espalha pelo coqueiral todo. Então, o plantado em alternadas, as folhas não se cruzam. Então, se uma planta for atacada, você combate naquela planta. Não precisa combater em todas. Não vai atacar todas. Entendeu? Então, ele disse, mas aí, como é que ele fez? Ele primeiro plantou feijão andu, sabe o que é andu, né? Plantou andu. Mas plantou o terreno todo. Andu na areia é fantástico. Aí, quando chegou na época da produção, ele chamou a população e disse, vão lá e tiram o andu. Agora deixe as plantas lá. Eu disse, rapaz, você... Eu disse, rapaz, foi uma festa na cidade, o povo me chamando de pai dos pobres, porque eu estava dando o andu todo que eu plantei. Mas não é, o que eu queria era o resíduo do andu, a planta. Por quê? Porque andu ele dá, você tem que matar, igual feijão, essas coisas, essa planta sazonal. Aí o lixo que vai ficar é que vai adubar o solo, para depois eu plantar o coco. Então, veja como é que a gente cuida da preservação sem alterar o meio ambiente, sem criar nenhum problema. A princípio, o que seria a destruição, na verdade, foi uma transformação para melhor. melhor. Hoje, os portugueses estão colhendo coco, sabe o quê? Pensa que é o cara subindo no coqueiro? Não. O caminhão guincho entra, o cara vai lá em cima, igual não vai trocar lâmpada, e o cara vai só cortando e deixando cair. Por quê? Porque a plantação é feita com o espaçamento que permite que um caminhão circule ali dentro. E já cai dentro do caminhão. Já cai lá dentro para dali já ir para o processamento de lavagem e mandar para o mercado consumidor. Então, o que se pretende e que Kardec propõe é exatamente que nós viemos da Terra, pelo menos o nosso corpo veio da Terra, porque nós temos em nós o princípio material. Então nós temos que preservar. Preservar para quê? Para a eternidade? Não, porque nada é eterno a não ser Deus. Mas nós temos que usar o máximo de tempo possível dentro dessa busca pelo aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento não é material apenas. O material ainda é suporte para a evolução moral. Daí que determinados adoecimentos, eles fazem parte do processo da cura espiritual. Porque é com ela que, às vezes, o espírito dá um salto quântico. Porque a dor vai fazer com que ele reflita sobre os valores. E não só a pessoa em si, mas o entorno de todo ele. Como é que nós vamos repensar a nossa existência? Como é que nós vamos colocar os nossos interesses, os nossos valores acima daquilo que realmente representa a nossa necessidade? Nós temos uma necessidade espiritual que é muitas vezes superior à necessidade material. Sempre é.
Hoje eu cheguei aqui e a Elso contratou uma vigilante para ficar aqui na porta do prédio. Quando eu parei ali, ela perguntou, vai para a rádio? Eu digo, vou. Ela veio aqui, tirou o cone para eu estacionar o carro. Eu disse, olha, a rádio está evoluindo. Já está ficando melhor. Hoje teve até bolo, né? Hoje já teve bolo para substituir o café da manhã, o pseudo café da manhã de Vandilson. E aí, Vandilson, você está sendo superado. Mas eu acho interessante quando a gente fala desse processo de transformação, destruição, conservação, que a gente vê nos nossos comportamentos, né? Como eles se autodestroem e se autoconstroem. Eles se transformam, eles vão sofrendo mutações a todo instante. Isso é uma coisa constante. E em relação à dor mesmo, a gente vê, além de ela nos propiciar a autorreflexão, que nos estimula a mudança de comportamento, a gente destrói o homem velho, que Pietro Baldi tanto fala, para fazer surgir o homem novo. Ela também nos estimula a amar. Porque quando a gente passa por uma dor, mesmo é um processo educativo, mas é sempre constrangedor, é sempre incômodo, porque dói, e nós não fomos feitos para sofrer, por isso a gente se incomoda. A nossa primeira providência é tentar acabar com a dor. Mas quando a gente ama as pessoas, e isso faz parte da nossa natureza, menor ou maior a dimensão do amor, a gente quer que aquele que a gente ama não sofra dor. Então a gente começa a se cuidar e buscar mecanismos para que o outro não passe por aquilo. Então a gente começa a dizer, eu vou me prevenir, vou me estimular a buscar mecanismos para que aquela situação não se repita, mas eu também vou começar a criar uma rede de proteção através do processo da educação, de orientações, para que o outro não sofra. Então há uma série de reações que são desencadeadas pelo processo da dor. A primeira é que você quer destruir a dor. Então você quer cessar a dor. Mas a segunda é que você quer transformar a dor num processo benéfico. Então você vai se autoestimular por uma série de procedimentos, sendo que o fundamental dele é a mudança de comportamento. Por isso que se diz, né? Alguém que quando está doente, se for uma doença física muito grave, que reflete no emocional, aquela pessoa parece um outro ser. Mas na verdade é porque ela vai descobrindo outras potencialidades, outras qualidades que estavam adormecidas. Então ela vai começar a fazer todo um processo de reconstrução a partir daquela destruição. Eu quero citar aqui um exemplo, uma das situações envolvendo a lei de conservação. Até agora nós temos falado desses sistemas de autorregulação que promovem a conservação, a preservação, a continuidade das espécies. Mas isso também, a lei de Deus, ela é bela porque ela é válida para todos os setores da própria vida. E aqui eu estava, Adilson falando, e Pacheco também, eu me lembrando de que também os organismos responsáveis pelas doenças, os chamados micro-organismos, têm um processo de mutação para a conservação da vida, daquela vida. Então a gente viu, por exemplo, nós sabemos, por exemplo, todo ano você tem uma vacinação nova com uma nova vacina para a gripe, por exemplo. Por quê? Porque o vírus promove uma mutação em si mesmo. Ele se adapta e vai antigamente se dizia que o Aedes aegypti só se reproduzia em água limpa. Aí, como começaram a acabar os ambientes de água limpa, agora eu vou reproduzir na água suja também. E faz vai ter que dar um jeito. Isso parece ser uma coisa meio assustadora, porque aí você diz assim, bom, então desse jeito as doenças não vão acabar. Mas o objetivo, pelo menos a meu ver, não é esse. É a conduzir esse ser inteligente da criação, que é o homem, que é o espírito, à descoberta, na verdade, de fazer uma reflexão sobre o seu comportamento. Porque observe que essas epidemias, essas pandemias, elas só são propiciadas pela forma como o homem desenvolve as suas relações.
pela forma como o homem se relaciona com o próprio meio ambiente. A partir do momento que haja um desequilíbrio, esse desequilíbrio propicia a multiplicação em excesso de determinados elementos que são nocivos àquele ambiente. Então, isso vai levar o homem àquela reflexão inevitável. Eu tenho que parar de fazer esse tipo de coisa. Você veja, 30, 40 anos atrás, o que era o Greenpeace? Um bando de doido que... Continua sendo. Continuam sendo, mas eles eram simplesmente um bando de doido que pegava navio, ia para o meio do mar, se pendurava em plataforma de petróleo, ficava na frente de navio baleeiro. Hoje em dia, a Greenpeace tem ascenso dos organismos internacionais, porque são alertas, são informações que eles trazem que são extremamente úteis. Você pode ter um ou outro desconectado com a realidade que nega, por exemplo, o aquecimento global, mas ele é uma realidade. E não é um nem outro cientista, eles são estudos sérios que indicam que essa emissão de gases, que a forma com que se está desmatando e tudo mais, alteram tão significativamente o clima do planeta que gera esse chamado efeito estufa. E por isso as sociedades precisam se debruçar e buscar soluções. Agora eu lhe pergunto, eu gosto muito dessa discussão toda, mas eu gostaria de ver alternativas. Porque dizer que não deve explorar petróleo, todo mundo diz. Agora, qual é a alternativa ao petróleo? Mas é esse que está. O estímulo... Eles deviam também trazer... mas o estímulo... Mas veja, eu acho assim, a vida, ela vai funcionar... Ela é tão bela porque pode ter os caras que só criam problema, como é o caso de alguns ambientalistas. Mas tem aqueles outros, tem um problema criado, o que é que a gente vai fazer? E aí tem surgido as alternativas. Então, em vez de usar o combustível fóssil, no caso da gasolina, do diesel e tudo mais, você vai utilizar a energia elétrica. Mas para produzir energia elétrica tinha que ter um grande impacto ambiental com as hidrelétricas. Não, peraí, bota um ventiladorzinho aqui, uma hélicezinha, que você capta a energia através do movimento dos ventos, né? Existem hoje projetos até para você ter energia produzida a partir do movimento das ondas do mar. Então, a criatividade do ser humano é imensurável, né? É ilimitada. E diante dos desafios que vão surgindo, que o próprio comportamento do homem provoca, vão ter que surgir as soluções, né? Tem uma piada recorrente no meio da informática que diz que a informática existe para resolver problemas que ela mesma criou. Então, nós estamos... tem a vida moderna que demanda outras soluções que antes a gente não estava nem aí, nem estava nem atento. Quando o mundo era movido a cavalo, a carroça, era na base da vela, do fifó, do lampião, não tinha esses problemas ligados à geração de energia. Mas a partir do momento que se criou, que se descobriu essa fonte de energia, de movimento, vai se resolver agora as questões criadas pela necessidade de se ter esse tipo de energia. O cidadão foi resolver um problema e criou outro pior do que o que ele resolveu. Aí... Sim, mas é para isso que Deus nos deu inteligência e a possibilidade de sermos criativos. Por isso que o Espiritismo trata a lei de conservação e lei de destruição como algo perfeitamente natural e de convivência comum. Porque você destrói para construir e você constrói para destruir. É aí que começa o problema. O caso da informática. Um cidadão conversando comigo, eu tive que render a ele. Rapaz, vocês têm uns equipamentos aí que são muito bons, mas extremamente danosos à vida. Ele, não, facilita a vida. Você hoje fala com todo mundo, interage e tal. Sim, rapaz, mas e o resto disso aí é um problema sério.
Quando vai para o lixo... Aí é aquela coisa... E a velocidade de atualização é tão grande que o lixo é imenso. É porque mais uma vez, eu me reporto a Joana de Ângeles, o nosso imediatismo, a nossa ansiedade. Então, a gente, com essa ansiedade, a gente acaba se tornando radical. Então, eu não posso dizer assim, eu vou eliminar todas as pastagens do mundo porque as pastagens destroem a natureza. Não, eu vou procurar adaptar as pastagens à própria natureza, sem destruir a natureza. Vou conservar a natureza, mas eu vou ter que utilizar esses meios porque existe ainda toda uma necessidade de alimentação da humanidade. Não existe mais aquela... E você não pode transformar todo mundo em vegetariano. E se até transformar em vegetariano, não teria vegetais suficientes para isso. Não, e não é isso não. Se nós não comêssemos a carne bovina, a gente ia ter que matar o boi. Então... E aí ia ficar o lixo, que era pior ainda. Pode enterrar esse negócio. Tudo porque o boi gera um gás terrível. Tudo é uma questão de adaptação. É o gás metano. Então você tem, por exemplo, a questão da informática, da tecnologia, a gente sabe que existem elementos químicos radioativos. Você tem vários componentes nas placas de energia solar, nas placas de energia eólica, você tem elementos químicos radioativos e que não se pode se descartar de qualquer jeito na natureza, que cria outro problema. E aí você vai criando um processo de reconstrução, a reciclagem, como a gente diz. Da mesma forma que você faz a reconstrução do seu comportamento, porque você vai se reciclando, se atualizando, você vai fazendo a reconstrução dos elementos da natureza, você vai se adaptando. Porque a lei do progresso é infinita, não tem jeito. E a natureza também ajuda. Ajuda, desde que você também ajude. Então aí você vai ver que você não pode perder o senso do equilíbrio. Mas o progresso é inevitável, você vai cada vez mais evoluir. Você hoje, antigamente a gente via na época da Revolução Industrial, eu não digo antigamente porque eu não sei se nessa época eu estava encarnado aqui, mas existiu. Não, você estava, eu sei onde foi que você estava. Não precisa dizer não diga. Mas aí o que acontece? A gente via a questão o combustível que movia as indústrias era basicamente o carvão. O petróleo ainda era uma coisa bem incipiente, então era o carvão que movia, que altamente poluente. Hoje o carvão continua sendo utilizado, mas já de uma forma menos poluente, já de uma outra forma, é o carvão mais sintético. Você vê que daí depois se fez a questão da energia nuclear, que era aparentemente não poluente, mas aí tinha os componentes radioativos. Já continua havendo o uso da energia nuclear, as usinas nucleares continuam não com fim militar, mas com fim de geração de energia. Continua já num outro processo. O próprio uso do petróleo, os automóveis eram altamente poluentes. Hoje você tem uma série de catalisadores para evitar a poluição. A energia eólica, você tem aqui, por exemplo, vários parques aqui na Bahia. A Bahia hoje é líder nisso, que geram uma energia sem nenhum nível de poluição, mas que requer áreas imensas para a implantação dos equipamentos. Quer dizer, tudo é uma questão de adaptação. O homem vai se adaptando a isso. Agora, o grande problema é que a gente se desequilibra, né? A gente comete excessos. E aí a gente vai dizer o quê? Que o culpado é a natureza em si? É o processo da natureza que se transformou? Não, o culpado é a ação do homem desequilibrado. É a nossa inteligência e a nossa falta de educação. Exatamente. Porque nós precisamos educação em tudo. Não é educação formal, aquela que todo mundo pensa em ir para a escola. O lixo que eu jogo na rua, é isso. Eu posso criar um adubo para um terreno. Mas se eu jogar aquele lixo de qualquer jeito no meio do asfalto, eu não vou criar o adubo. Eu vou criar entulho que vai causar uma série de problemas. Quando vierem as chuvas, esses problemas vão aparecer na forma de tragédias. Mas é o mesmo lixo. Se eu jogar ele de uma forma adequada, eu fazer o descarte, quer seja aquele lixo que é reciclável, que é reaproveitável na forma de adubo, ou aquele outro, eu posso causar benefícios através de um outro processo, ou eu posso causar desastres. Uma coisa, por exemplo, saco plástico. Eu chego no supermercado e tenho dito, rapaz, isso é um desperdício. Primeiro, faça um saco mais forte. Você não precisa colocar para não colocar um dentro do outro e os dois lascam. Aí vem o terceiro. E depois isso vai para onde? Se eu botar um saco mais forte, ele pelo menos vai servir para eu eliminar um outro saco que eu compraria para depositar o lixo. Quer dizer, já tem um segundo uso. Tudo é a forma como você usa. E aí
Bota a vinheta dele. E eu insisto em dizer, tudo é a forma como você usa, não só os elementos materiais, mas o seu livre-arbítrio, a sua vontade, o seu comportamento, é a forma como você procede. Vamos. Comentário de Jorge Lírio. Em desdobramento, durante o sono, o espírito de uma mulher chega num plano espiritual. É recebida por um espírito iluminado. Ele então pergunta: quem és tu? Ela responde: fulana de tal. Eu não perguntei o seu nome. Eu quero saber quem és tu. Eu sou uma mulher. Eu não perguntei o seu sexo. Quem és tu? Eu sou cristã. Eu não perguntei sua profissão religiosa. E muitas outras perguntas se sucederam, e as respostas não atendiam sua inquirição, e a mesma teve de retornar para o seu corpo em processo de sono profundo. E eis que, passados alguns anos, essa mesma criatura desencarna e volta a bater na porta do mesmo recanto celeste e escuta a mesma pergunta que lhe foi feita antes de sua última romagem terrestre. Quem és tu? E com o coração em júbilo de inexplicável comunhão com o cosmo, ela assim responde ao mesmo espírito iluminado: eu sou espírito imortal, eu sou um ato de amor divino. Fui criada simples e ignorante, mas tenho como destinação o apostolado de Deus. Tenho muito a caminhar, é certo. Irei e voltarei da roupagem terrena muitas e muitas vezes, mas não estou sozinha. Tenho a todos vocês, pois todos nós fazemos parte da mesma humanidade e somos ligados uns aos outros pela mais sublime lei, a lei do amor. Muitos têm ânsia incontida de fazer regressão de memória para saber o que foi no passado. O mais importante não é procurar saber o que fez nos tempos idos, que se perderam nas diversas existências. O mais significativo do ser humano é saber o que ele é hoje, mergulhando no fundo de sua consciência para refazer os erros não vencidos no passado. E agora, reflexivo, tomar posse definitivamente de si mesmo e reconstruir sua árdua caminhada. Lembrando Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Jorge Lírio para o programa A Voz do Espírito. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Bom, aí vamos agora ao nosso momento de humor. Os dois índios, Cão e Fúcio, dos quadrinhos para o rádio, com J. Mendes, cartunista. Meu neto Guigui, se o evangelho fosse usado por todos os dirigentes políticos, o mundo seria melhor administrado, beneficiando toda a humanidade. Aproveitando o momento,
Quem foi que disse? Aqueles que confiam em mim jamais andarão em trevas. O diretor da Coelba. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Agora, eu vou ter que dizer a Jorge, porque ele vai pagar o comercial. Fazendo comercial de graça. Então vamos ao nosso noticiário? Ok. Já estão abertas as inscrições para o 18º Congresso Espírita da Bahia, que acontecerá de 31 de outubro a 3 de novembro deste ano no Fiesta Convention Center. O tema deste ano é Espiritismo ontem, hoje e sempre, numa promoção da Federação Espírita da Bahia. Informações e inscrições no site feeb.org.br e pelo telefone 3359-3323. A Federação Espírita do Estado da Bahia vai realizar uma série de eventos no mês de maio. Além da continuação das visitas da Caravana Baiana da Fraternidade, está previsto para os dias 18 e 19 um encontro com a literatura espírita e o Dia Estadual da Assistência Social Espírita, em 19 de maio. Será no dia 26 de maio próximo, das 9 às 13 horas, o terceiro seminário Mito Pessoal e Destino Humano, que o Centro Espírita Harmonia vai realizar em sua sede. O endereço é Rua Deputado Paulo Jackson, 560, Piatã, e a condução é do psicólogo Adenauer Novaes, tendo como convidada Ednilze Fidelis. O projeto Manuel Filomeno de Miranda e a Fraternidade Espírita Caminho da Paz e Esperança vão promover o seminário Mediunidade Porta de Luz, amanhã, das 9 às 11h30. O local é o Centro Espírita Cruz da Redenção, que fica na rua Almáquio Vasconcelos, número 13, bairro de Peripiri. Está prevista para o dia 16 de maio a estreia do filme Kardec nos cinemas brasileiros, com direção e produção de Wagner de Assis. Os ingressos já estão à venda com descontos para grupos de espectadores. Também no dia 16 serão lançados os longa-metragens Nosso Lar 2, Emmanuel, As Irmãs Fox e Chico para Sempre. O livro espírita Ontem, Hoje e Sempre é o tema do encontro com a literatura espírita que a Federação Espírita da Bahia vai realizar nos dias 18 e 19 de maio em sua sede no Iguatemi. A programação constará de palestras e feirão de livros com entrada franca. Informações pelo telefone 3359-3323. O Grupo Espírita Irmãos em Cristo realiza no próximo dia 26 de maio o seu primeiro almoço confraternativo deste ano. O local é a sede da instituição na Rua das Pitangueiras 67 Brotas e o cardápio é uma feijoada. E temos aqui também o evento que o Abrigo São Gabriel para Idosos vai realizar no dia 8 de junho deste ano, a partir das 11h30 às 15 horas, no Congrates Hall, na Avenida Luiziana Filho, número 3230, Térreo, Paralela. É uma feijoada com ingressos a R$40 e as informações podem ser obtidas no telefone 99951-8783. Bom, quero lembrar que o Abrigo São Gabriel precisa e é bom que você possa ajudá-lo. E através do telefone 3314-8276, no celular 999998783, vocês podem ajudar essa instituição que precisa da ajuda. Ele chama de Abrigo São Gabriel para Idosos de Deus. E o mais importante, vá conhecer, porque você vai ficar impressionado com a qualidade do atendimento que os idosos carentes e não carentes recebem naquela casa que fica ali na Praia da Boa Viagem. Vá lá, logo após a igreja, entrando pelo Largo da Boa Viagem, você vai ver um prédio azul e lá você vai ficar impressionado com a qualidade do atendimento que aqueles idosos estão recebendo do jovem Gabriel. Temos um ouvinte na linha, vamos ouvir? Alô, bom dia. Vá, Soares. Pedir desculpas aí pelo
horário, mas é que a cidadã, oi aí, quase que não deixa eu falar hoje, né? Mas é isso mesmo, eu estou aqui escutando vocês, escutando o professor Jorge Lírio. Um bom dia a todos aí, os presentes, Emílio, ao professor aí, como é o nome dele, Adilson, né? E a todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Então eu estava ouvindo o professor Jorge Lírio falando aí, e pergunto a vocês, a dor, o sofrimento, né? Ela é do corpo material, do corpo espiritual, ela fica no perispírito. Essas duas coisas são reencarnáveis? Um bom dia a todos e muita paz. Soares hoje foi rápido e caceteiro. Soares, é o seguinte, a dor em si, ela, muito embora apareça no corpo, ela se repercute no espírito, porque o corpo ele é um ser insensível para a dor. Quem é que sente a dor? É o espírito que reflete um mal acontecido do corpo. Por exemplo, você recebe um ferimento, você recebe um beliscão. Isso é o cérebro quem processa, e o cérebro é comandado pelo espírito. Agora, se são reencarnáveis ou não, depende. Porque você pode sofrer uma mutilação, e essa mutilação simplesmente atingiu o corpo, não chegou nem a atingir o corpo perispiritual, porque depende do seu comprometimento espiritual, e você desencarna, ela desaparece, e quando você reencarnar de novo, ela poderá vir, ou não vir. Virá, se for se transformar num problema kármico. Nós vimos aqui, num dos programas passados, que um estudo na área da mediunidade, feita por um médico, doutor em medicina, professor da USP, e ele, como médium, ele percebe diversas nuances da doença. Doenças que estão meramente no corpo e que uma pequena cirurgia, uma pequena intervenção, ou até grande intervenção, resolve o problema e sana definitivamente aquele problema. Outros, as pessoas sublimam tanto que acaba pela doença desaparecer, não do corpo, mas do próprio corpo perispiritual. Porque aí foi uma superação moral dada a determinado sofrimento. Nós já comentamos aqui, e a Amélia Rodrigues, no seu livro Primícias do Reino, ela traz uma situação interessante de Jesus, quando Miriam, ela acreditava tanto, tinha tanta fé, amava tanto Jesus, que todas as pessoas achavam que quando ela encontrasse Jesus ia curar a doença dela, já que ela paraplégica, vivia sob uma cadeira de roda. E ela vai a Jesus, e Jesus disse que não ia curar ela, mas que iria dar outro tipo de cura, que não seria do corpo. E ela ficou tão feliz com aquilo, porque aí sim ela percebeu o quanto o espírito é importante. Ela passou a ser mais feliz ainda, a amar mais ainda Jesus, porque Jesus curou a alma e não o corpo, porque o corpo é um elemento passageiro, como diz a Bíblia, veio da terra, a terra retornará, como diz Lavoisier, o pai da química. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo está em processo de transformação permanente. Então o corpo vem do pó, volta para o pó. O espírito vem de Deus, volta para Deus. É assim, com tanta simplicidade. O problema é que nós tornamos esses elementos muito complexos. A doença do corpo, ela poderá voltar numa encarnação futura se houver necessidade da cura espiritual. E aí, a doutora Anete Guimarães nos deu uma lição quando ela falou sobre isso. Olha, determinadas doenças, essas doenças que são até incuráveis, não esqueçam nunca que são a cura da alma. Portanto, a alma precisa daquele processo de dor para vencer uma dificuldade de um passado distante ou não distante. Pode ser até da própria encarnação. Como criança, faz uma peraltice lá e quebra um pé, e o pé, de acordo com o local em que tiver, se houver um tratamento adequado, ele poderá se recuperar ou não, mas
Se for no lugar mais remoto, ele pode dar uma gangrena, ele perder o pé, etc. Isso como forma de resgate de algum erro cometido no passado. E esse mesmo erro poderá se refletir na vida adulta. Ficar mutilado de um pé ou de um órgão qualquer em função de algum erro da sua existência. O motociclista, por exemplo, que anda fazendo pirueta aí pela rua, sofre um acidente. Aquilo não foi do passado, aquilo pode ter sido, mas na verdade pode não ser, a maioria não é. E aí ele fica com uma mutilação no corpo. Se ele superar, aceitar isso numa boa e fazer as terapias que a medicina encomendar, etc e tal, e ele mesmo assim não conseguir se recuperar, isso ele não leva para o túmulo. O corpo leva, mas ele como espírito não, porque ele superou. Agora, se ele ficar lá depressivo, cabisbaixo, fazer daquilo um drama terrível, aí ele vai levar mesmo espiritualmente, porque ele vai continuar sofrendo no mundo espiritual até ele receber o tratamento devido. O exemplo de André Luiz é muito sugestivo com relação a isso. É por isso, Soares, que eu sempre digo, a dor é aprendizado. Ela não é dor em si. Ela é sempre um processo educativo. Tanto faz na própria reencarnação, você se educa com o processo da dor na sua própria vida atual, como você se reeduca com o processo de etapas anteriores. Vamos. Comentário de Girlane Protásio. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes desse programa maravilhoso. Quando nos conscientizarmos de que somos espíritos imortais, com múltiplas existências, filhos de um Deus misericordioso, que nos dá sempre novas oportunidades de resgate e progresso, que não há fatalidade nos acontecimentos da vida moral, já que esta depende das nossas escolhas da vida atual ou das vidas pregressas. Aí, então, nossas casas espíritas gradualmente perderão a característica hospitalar. As filas da indigência deixarão de existir. E assim nossos centros espíritos passarão a sua atividade fundamental, que é a educação. Educação da alma, do espírito e, consequentemente, com reflexos importantes para o corpo físico. Nesse momento, teremos aulas sobre a importância do perdão, da caridade, da amorosidade, aulas de resignação. Uma resignação não passiva, mas dinâmica, cheia de gratidão. Uma gratidão, uma resignação como a do Lázaro. Nossa doutrina, assumindo um caráter eminentemente científico-filosófico, compreenderemos então que aqui chegamos para estudar. Entendemos que somos herdeiros de nós mesmos, portadores de todas as possibilidades para a nossa autoiluminação. Compreenderemos também que não temos tantas necessidades. Nossas necessidades, com a perca da força do materialismo, já terão mudado o foco. Compreenderemos que somos irmãos ligados por esta lei do amor e da caridade. Gislaine Protásio, para o programa A Voz do Espírito. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Bom, aí foi o comentário de Gislaine Protásio, não sei se ela anotou, agora já tem vinheta, mas vamos agora chamar o Grandes Vultos. Grandes Vultos do Espiritismo com Limiro Besnozic. Ele foi chamado de apóstolo da caridade. Eurípides Bassanufo nasceu em 1º de maio de 1880 na pequena cidade de Sacramento, Minas Gerais.
muito inteligente e estudioso, ainda bem moço foi incumbido por seu professor de ensinar os companheiros de aula. De formação católica, tornou-se secretário da Irmandade de São Vicente de Paula, tendo participado ativamente da fundação do jornal Gazeta de Sacramento e de Liceu Sacramentano. Seu contato com o espiritismo se deu através de informações prestadas por um dos seus tios. Resolveu aderir à doutrina e procurou então o vigário da igreja onde colaborava e colocou à disposição o cargo de secretário da Irmandade. Sua conversão repercutiu estrondosamente na cidade, incluindo a própria família. Por ter decidido incluir o espiritismo entre as matérias que lecionava, os pais das crianças retiraram seus filhos da escola. Nessa época, sob pressões de toda a ordem e impiedosas perseguições, Eurípides sofreu forte traumatismo, retirando-se para tratamento e recuperação em uma cidade vizinha. Foi quando desabrocharam várias faculdades mediúnicas, em especial a de cura, e a sua mãe foi a primeira a ser curada, tornando-se então valiosa assessora em seus trabalhos. A produção de vários fenômenos atraiu para Sacramento gente de todas as partes, que ele atendia sem restrição e sem esmorecer. Logo sentiu a necessidade de divulgar o espiritismo, aumentando o número dos seus seguidores, fundando o Grupo Espírita Esperança e Caridade, e no ano de 1905, sendo apoiado por irmãos e amigos. Em 1907, fundou o Colégio Allan Kardec, que se tornou verdadeiro marco no campo do ensino, ficando conhecido em todo o Brasil, ao ponto de, ao abrirem-se as matrículas, encerravam-se no mesmo dia. Tal a procura de alunos, obrigando um colégio da mesma região, dirigido por freiras da Ordem de São Francisco, a encerrar suas atividades por falta de frequentadores. Quer dizer, já fez um estrago no outro concorrente. Sua liderança despertou a ira do clero católico, que desenvolveu contra ele uma campanha difamatória respondida por Eurípides em artigos publicados no jornal Alavanca. Derrotados, os clérigos trouxeram de Campinas, São Paulo, o reverendo Feliciano Iag, famoso por suas pregações e conhecimentos, que desafiou Eurípides para uma polêmica em praça pública, também vencida de forma brilhante pelo médium. A gripe espanhola, que assolou o mundo em 1918, provocou a sua desencarnação em 1º de novembro daquele ano, aos 38 anos de idade apenas. Pois, diante da tragédia, ele não titubeou e dedicou-se integralmente ao atendimento dos enfermos. Atualmente, na espiritualidade, entre outras tarefas, Eurípides é criador e mantenedor do Sanatório Esperança, instituição dedicada a tratar espíritos sofredores, com ênfase para os médiuns que fracassaram em suas missões na Terra, conforme está descrito no livro Tormentos da Obsessão, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Rapaz, você veja, jovem, enfrentou tudo isso e conseguiu superar todas as dificuldades. Numa época em que havia ainda uma influência de grande monta da igreja no Brasil, por conta de o Brasil ainda ser oficialmente um país católico. Então, é um ato de bravura, de coragem muito grande. E aí, quando eu fico ouvindo algumas pessoas dizerem que não tenho tempo de fazer as coisas, porque isso e aquilo outro, realmente argumentos frágeis que não representam necessariamente grandes dificuldades. Eu conversava com o Peixinho sobre a questão da juventude e tal. Rapaz, os jovens, mas infelizmente nós ainda estamos muito carentes. E aí você vê despontar uma ou outra pessoa que tem essa disposição e essa disponibilidade de realmente enfrentar os desafios, sejam eles do tamanho que forem. Se der para vencer, vence. Se não der, mas eu tentei. Engraçado é que antigamente nós não tínhamos o aparato tecnológico que a gente dispõe hoje, não tínhamos
Até a comunicação era uma coisa difícil, você tinha que escrever uma carta, você tinha que ir para uma fila de um orelhão. Quem lembra daquelas fichinhas telefônicas? Primeiro, as fichas que vinham assim numa cartelinha comprida. Que você tinha cada ficha daquela, você tinha um tempo para falar. E você não podia usar muito porque a fila estava imensa de pessoas querendo. O povo começava a pressionar. Tinha toda essa dificuldade, o acesso, os meios de transporte, não existia metrô, os meios de transporte eram uma dificuldade imensa. Então você tinha tudo isso, você tinha carência de tudo isso. Hoje você tem um telefone, você não precisa, você não precisa ir mais para o banco, você resolve de um aparelho celular. Você não precisa mais escrever cartas, você passa um WhatsApp, deitado no sofá, você conversa com as pessoas. Quer dizer, você tem toda essa facilidade, você não precisa ficar toda hora preparando comida para você ter um micro-ondas. Você tem tudo isso e, no entanto, as pessoas têm menos tempo para fazer outras coisas do que antes. Olha, você repare, essa semana, anteontem, desencarnou... E vivem mais cansadas. Desencarnou um menino que trabalhou comigo e tal, aí adoeceu, estava de câncer, aí morreu. Eu recebi a informação, sabe de onde? Da Inglaterra. Joana foi que me avisou. Veja só. Aí ela disse, fala no enterro, eu digo, mas eu não posso, já passou. Porque eu não abri no mesmo dia, não ando carregando o celular. Então eu só vi no dia seguinte, mas eu lá na rua, as pessoas não sabiam onde é que ia ser o enterro, nem que horário. E morando lá em Brotas. Eles moram lá em Brotas. Para você ver o que é coisa. Hoje as pessoas vivem mais cansadas. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu percorria uma distância grande para ir comprar querosene, para utilizar, a gente utilizava ainda querosene e tudo. A bombinha assim, de madeira? Não os litros de querosene. Sim, mas ficar no armazém, na quitanda, no tambor. Exatamente. E a bombinha manual para... Então, eu para ir comprar pão, eu percorria uma distância grande para ir na única padaria que tinha no bairro, para comprar pão. Isso todos os dias. Hoje, e para eu comprar ovos, não tinha um supermercado, tinha um mercadinho de seu fulano de tal, que ficava do outro lado do bairro, eu tinha que ir lá para comprar ovos. Hoje o carro do ovo passa na porta, passam vários carros do ovo gritando. Mas até perturbação. E a gente ainda fica com preguiça, diz que não tem tempo. Você quer para abrir o portão para ir comprar o ovo no carro do ovo, está na porta. São situações que hoje a gente observa. Quando eu comecei a frequentar a Juventude Espírita, eu morava em Piripiri e o centro era lá na Calçada. Na Calçada. Então, e só tinha o trem. Tinha o trem. Mas para eu pegar o trem, eu tinha que sair de lá do conjunto da Urbis em Piripiri e andar até a suburbana. 2 quilômetros de distância. Onde fica a estação de trem até hoje. Então, a gente cansou de sair de lá do centro. Meia-noite, por exemplo, quando a gente estava fazendo ensaio das apresentações artísticas. E aí, eventualmente, acontecia de não ter mais transporte. Que o trem só ia até meia-noite. Não tinha mais ônibus, não tinha mais trem. Aí a gente se organizava, às vezes ia andando até a Ribeira, na casa de um dos companheiros de lá do centro, que era o lugar mais perto, a Ribeira, para poder você passar a noite, às vezes nem se dormia, porque ficava conversando, jogando conversa e tal. Quando dava o horário dos ônibus começarem de novo a circular, é que você saía. Mas você não ia nadando, rapaz? Não. Dá de ir para a plataforma, um pulo? Mas de plataforma ele teria que andar mais ou menos 5 quilômetros até Piripiri. É brincadeira. Mas era isso, e hoje em dia, quer dizer, houve o progresso, a tecnologia, houve uma destruição do modus operandi de antigamente, porque hoje é outra forma de vida, e, no entanto, ainda nós não aproveitamos essas facilidades que a vida nos proporciona. Então, a gente tem todo o tempo do mundo, porque sobra mais tempo que as facilidades, e, no entanto, a gente não tem tempo para nada. E parece que o tempo mudou, diminuiu, né? Encurtou. Bom, vamos agora ouvir o Sabedorias? Sabedoria do Evangelho com Limiro Besnose. Bom, o trecho que nós pegamos hoje na obra de Pastorino, Sabedoria do Evangelho, está no 3º volume, e ele fala sobre as mulheres que davam suporte ao trabalho, à pregação de Jesus.
Como é um trecho muito pequeno, nós vamos ler, está em Lucas 8, 1, 3. Logo após perambulava Jesus pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Iam com ele os 12 e algumas mulheres que haviam sido curadas de obsessores e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 espíritos desencarnados. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais o serviam com seus bens. E aí, Pastorino vai fazer um arrazoado histórico e citando de quem seriam essas mulheres. Como o relato é um pouco mais longo, nós não vamos nos deter nisso. Mas o fundamental é entender que a pregação que Jesus fazia, ele não tinha como, além de fazer todo o seu processo de pregação, ficar se preocupando se ia pernoitar ali ou aqui ou acolá, ou qual seria o alimento que aquela turma toda, porque já eram 12. Não dá para você, numa época como aquela, pegar 12 pessoas e colocar dentro de uma casa, que normalmente as casas eram diminutas, não tinham essa amplitude. Mas o evangelista vai citar que essas mulheres que sofreram uma intervenção positiva por parte de Jesus tinham bens, porque faziam parte de famílias que já não eram desprotegidas. E essas mulheres é que ajudavam, davam esse apoio. E aqui nós vamos chamar a atenção, em primeiro lugar, da predisposição que as mulheres sempre tiveram de se ligar ao trabalho evangélico. Se hoje a gente chega nos templos religiosos de um modo geral e vamos encontrar uma quantidade muito maior de mulheres. Então a mulher tem sempre aquela sensibilidade maior, muito maior do que o homem, de dedicar-se à causa da autotransformação. Em vários trechos do Evangelho nós vamos encontrar Jesus se relacionando e valorizando essa presença das mulheres no seu trabalho de pregação. Então, para nós percebermos como a lei de Deus funciona de tal maneira que aquele que desenvolve um trabalho de grande significado para a mudança dos paradigmas da sociedade, eles recebem naturalmente o apoio, a possibilidade de continuidade. Veja que os grandes pregadores do mundo, a gente não tem relato de grandes lutas pela sobrevivência. Aliás, confirmando o que o próprio Jesus disse, quando disse que faz por ti e o céu te ajudará. E ainda tem aquela passagem em que ele disse que não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã. Agora, claro que isso não pode ser com um raciocínio enviesado de que, então eu vou fazer o bem, ou pseudo-bem, porque Jesus vai, o Deus, a lei de Deus vai me providenciar a manutenção. Não é isso. Não pode ser o raciocínio de forma pragmática e interesseira. Tem que ser o raciocínio de que, bom, eu faço o bem. Não vou precisar me preocupar com outras questões mais cotidianas, porque senão eu não dou seguimento ao trabalho. E não é uma questão, como nós temos visto nas estruturas religiosas do dia de hoje, você monta uma grande estrutura material e aí aquele que se coloca como pregador vai se aproveitar dessa estrutura de uma forma voltada para a sua manutenção material e às vezes para o exagero. Porque qual é a necessidade de que um pastor, seja de que religião for, de ter luxo e excessos? Se o próprio Jesus nunca se preocupou com isso, nunca teve nada disso na vida dele. Ele não tinha, era a preocupação, ele disse, eu vou dar aqui uma trabalhadazinha, porque senão não como. Não era isso. Aí, a mensagem dele era tão importante, tão significativa, que ele não precisava ficar se preocupando com essas coisas. Então, até porque o período de pregação dele foi tão curto que ele precisava aproveitar ao máximo. Não dava para toda a cidade que chegava, eu vou me empregar aqui, arrumar um emprego. Não,
ele ia pregar, porque esse era o trabalho mais importante. Então, um dos aspectos que Pastorino traz é uma passagem que realmente eu não conhecia, mas que até ele, nessa passagem, por isso eu recomendo a leitura, ele faz um diagrama da estrutura da família de Jesus. Os irmãos, a sua ascendência, de onde Maria veio, filha de quem, e aí ter uma ideia da árvore genealógica que abrigava o próprio Jesus. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Limiro. É o seguinte, dentro desse texto de Pastorino, ele que é um estudioso, né, dos evangelhos, essa coisa dos irmãos de Jesus. Jesus era o primogênito ou os outros irmãos eram mais velhos do que ele? Bom, isso aqui, Pastorino não deixa isso claro. Mas uma das coisas que ele coloca é que certamente Jesus teve irmãos. Se foram certamente não significa que seja real. Não. Porque certamente fica uma dúvida. Não, ele cita, por exemplo, a existência de pelo menos 4 irmãos de Jesus. Num outro trecho do livro. Mas filhos de Maria e José? É esse que não fica claro. Não, porque tem aquele episódio em que ele pode ser irmão de criação, vamos dizer assim, como se chamava. Ou de um primeiro casamento de José, que era viúvo. Então, é necessário que a gente pesquise isso um pouco mais. Porque o que não está claro é que... José era viúvo. José era viúvo. Então, e quem era a ex-mulher de José? Não. A historiografia, eu não conheço fica sempre um hiato. Nenhuma historiografia fala... Mas isso eu vou fica sempre um hiato. Dentro do próprio mas a gente não pode esquecer que naquela época, quer dizer, não existia a linguagem escrita em si, na dimensão que só veio isso acontecer em 1496, se não me engano, com Gutenberg, né? Não havia isso, então era basicamente a linguagem oral. Então, sendo linguagem oral, não havia registros, né? Mas tem que até hoje se encontra ainda alguns registros. Alguns registros, mas o máximo que havia era um censo, mas que também não é um censo que eu não conheço relatos documentados desse censo de uma forma miúde, como é hoje o censo que você vai. E aí não podemos esquecer que toda aquela região da Judéia era região de províncias. Havia uns aglomerados, mas dentro desses aglomerados haviam residências esparsas, distantes, acesso difíceis. Então, a própria história não contém essa ancestralidade de José. Porque essa fragmentação deixa dúvidas, por isso os questionamentos, e aí Kardec não se envolveu, porque exatamente isso aí é problema de dúvida, eu não vou entrar na dúvida. Aí já vai ser uma questão de descobertas arqueológicas para se descobrir onde é que José vivia, ele vinha, de que província ele veio, sabia que naquela época Israel, no caso a Judéia como um todo, né, todas aquelas províncias da Judéia, as pessoas eram denominadas por famílias, da família de tal, isso e aquilo, tudo. Mas do local onde vivia. E do local, então, é por isso que se fala Maria de Magdala, porque era de Magdala. Então tem uma série de ramificações que a própria estrutura da sociedade da época não permite maiores. Inclusive a ideia de Maria ser virgem e que Jesus não foi engravidada por José, que é uma outra confusão que existe aí. Existe um forte grupamento de pessoas, de grande quantidade mesmo, que defende essa hipótese. Ao passo que outros não. O Espiritismo, por exemplo, não combate a ideia, mas também não avaliza a ideia, porque é impossível. Não existem elementos antropológicos, não existem elementos arqueológicos que possa comprovar, por exemplo, como foi que Maria nasceu, de onde ela era filha de quem, vem de onde, aquela coisa toda. Não, aí elas têm. Mas eu digo assim, toda a árvore genealógica. Então ela tem uma origem, mas essa origem vem de onde? De Davi. E como era, por exemplo, a casa de Davi tinha N ramificações. Então essas ramificações, você estratificar cada uma delas,
nem a própria antropologia dispõe desses elementos, a própria arqueologia também não dispõe. Porque foi uma época remota, uma época que não existia eletricidade, não existia a tecnologia da informação, não existia a estrutura que hoje a gente chama de mobilidade, não urbana e rural, não existia meio de transporte, meio de comunicação. Às vezes as pessoas, imagine, por exemplo, que nessa mesma época já existiam os povos bárbaros lá na Ásia Central. Quer dizer, esses povos já existiam. Agora, como eram esses agrupamentos? Eram nômades, eram agrupamentos rudimentares, já havia algum tipo de sociedade formada para esses povos? Então a própria antropologia ela se debate até hoje com essas... Daí os questionamentos todos que alguns têm com relação a Jesus. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá bem no início, diz assim, você pode contestar a cronologia da vida de Jesus, até os seus milagres, você pode contestar tudo. Menos os ensinos morais. Exato. A tradução que Haroldo Dutra faz do Evangelho mostra a ascendência de Jesus. O primeiro capítulo, se não me engano, é de João, onde ele vai listar todos os ascendentes de Jesus para mostrar que Jesus fazia parte da casa de Davi, que é considerado o primeiro rei unificador do povo judeu. Então, Mas isso por conta de Maria. Sim. A descendência por conta de Maria. Não, deixa eu ver aqui, porque Pastorino faz traça um quadro em que ele coloca José como filho de Jacó, embora não diga qual é o sobrenome desse Jacó, se foi o Jacó, mas o Maria seria filha de Joaquim com Ana, que também é da mesma descendência de Davi. Santa Ana da Igreja Católica. E Maria era irmã de Joana de Cusa, que viria mais tarde ser Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Então, a descendência de Jesus da casa de Davi é através de Jacó, até porque naquela época você tinha a valorização da ascendência masculina. O indivíduo que era filho da mulher, sim, e Jacó, já não teria... Jacó não fazia parte de Davi? Da família da casa de Davi. Da casa de Davi. Era como se fosse clãs. Então, veja, a descendência de Jesus e a ligação com Davi vem de Maria. Porque se Maria era filha de Jacó... Não, quem era filha de Jacó era José. José. José que era filho de Jacó. Sim. Maria era filha de Joaquim. E Joaquim veio de onde? Essa parte aqui é que ele não indica. Mas aí você vê, se hoje você tem uma dificuldade, hoje você faz seu mapa genealógico, você tem você vai, cada vez mais que você vai aprofundando esse mapa, você vai abrindo ramificações. Imagine naquela época que você não tinha então os dois vinham de Davi. Você não tinha essa estrutura. Porque Joaquim veio de onde? Deve ser também da mesma... Não é difícil que seja da casa de Davi também. Não, quase todos naquela época, depois de algum tempo, é originário da casa de Davi. Mas a própria formação da casa de Davi, ela veio de uma estrutura muito mais complexa, como eu repito, até hoje ainda até a antropologia porque ainda se debate. Davi teve aquela situação de concubinato com a mulher de um dos seus comandantes. E por isso, segundo a Bíblia, ele foi punido. Porque o primeiro filho que ele teve nessa relação de concubinato perdeu a vida por conta, segundo o texto do Velho Testamento, como castigo de Deus por ele ter ainda havia aquela não coisa, apenas traído esse comandante, como também... A lei. Pediu a lei. Exatamente. Como também porque ele criou uma situação que resultou na morte do comandante. Mas aí você vê, observa ele traiu esse homem. Você tinha os chamados filhos bastardos e que também a própria tradição religiosa e a tradição religiosa da época via isso como um castigo de Deus. Então isso também, aí é uma outra suposição,
isso também não era incluído, porque era bastardo e era contrário à lei de Deus, segundo os relatos do Velho Testamento, não era incluído nos relatos oficiais. Então, imagine quantos filhos bastardos, vamos dizer assim, entre aspas, quer dizer, podem ter resultados se a gente traduzir a própria natureza do homem hoje em dia. E a mesma contradição, por exemplo, e no caso de Abraão? Por que foi permitido? Porque ele também teve um filho bastardo. Mas aí você vê, aí você mistura o aspecto antropológico, né, de você ver todas essas ramificações genealógicas, com a tradição religiosa que foi com o qual se embasou o Velho Testamento. Então você vê, o Velho Testamento, ele, se você for examinar bem, eu não sou estudioso dele, mas se você for examinar, eu já tive cuidado dele desde criança, porque é da tradição católica, a gente vai ver que depois você vai ter uma série de contradições, fruto desse tabu, desse mistério que a própria religião instituiu. Da mesma forma como foi escrito também, né? Fragmentado, sem uma estrutura linha cronológica. Não, e o que existe é de uma alegoria... Cheio de alegorias. Que você hoje tem uma grande dificuldade de interpretação. Então, o próprio texto do Evangelho, que Haroldo Dutra faz a tradução, você vê, primeiro, a estrutura da linguagem, que é completamente diferente do que nós vemos hoje. Os termos, as expressões utilizadas, tanto assim que muitas vezes eu encontro uma diferença entre essa tradução que Pastorino faz e a que Haroldo Dutra trouxe. Então, tudo também tem a ver com o referencial cultural, linguístico do próprio tradutor. Isso. Não posso esquecer que... O tradutor tem um referencial, um arcabouço de cultura religiosa, filosófica, de tal maneira que para ele aquele termo, aquela expressão significa uma coisa. E você esquece também de Djalma Argolo, que o texto dele também contradiz uma série... E não podemos esquecer que a língua... E latim, ele foi traduzido do aramaico. O latim, que é base de boa parte das traduções religiosas, o latim foi um sistema linguístico que veio bem depois. Antes tinha o grego, mas do grego você tinha lá o aramaico, que tem poucas referências linguísticas do aramaico. Porque ele foi que era a segunda língua falada por Jesus. E depois ele foi sobreposto pelo grego. E depois veio toda uma estrutura latina, quando foi o predomínio da igreja, desde o primeiro concílio, né, do ano 200 para cá. A igreja católica predominou por causa do Império Romano. E todos os demais escritos foram praticamente suprimidos pelo latim. Então houve também toda essa distorção que hoje começa a se descobrir ramificações, estruturas diferentes do grego e posteriormente do aramaico. Agora imagine nisso os dialetos. Ainda tem o hebreu. Tem o hebreu, os dialetos. Agora imagine os dialetos, porque você vê que na própria formação do povo judeu existem vários dialetos, havia várias estruturas sociais diferentes, cada um com seu dialeto. Imagine isso, e você transformar isso. É diferente se você chegar aqui no Brasil, você tem um idioma, mesmo nesse nosso idioma, você tem vários dialetos regionalizados. Sim, vai ver. Lá. Como é que o Lariu escreveu o dicionário de baianês? Exato. Não, e você vê dentro do Brasil que todo mundo fala um idioma aqui. Você não tem dois idiomas. Agora imagine no Canadá que fala o francês e o inglês. Imagine na Holanda que você fala o Flamengo, você fala o francês, você fala o alemão. Na Suíça, que fala 4 também. Você tem o inglês que você fala, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos. Na Inglaterra é outro. Na Inglaterra é outro. Parece que você está falando outra coisa. Então português e brasileiro. Agora imagine numa época em que você não tinha um sistema de informação, em que a gente vê que muitas das citações de Jesus, você vê as notas de rodapé no Evangelho, você vê, eles têm um cuidado de mostrar. No grego significa isso. Aquela coisa, por exemplo, aquele episódio do camelo, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha. Quer dizer, você tem umas traduções do grego, que é o que se embasa, mas você tem também o aramaico, que diz uma outra um pouco diferente. E eu discordo quando alguns intérpretes querem mudar o sentido, porque filosoficamente o sentido é esse mesmo. É impossível.
Filosoficamente é isso. Agora, é impossível. Quando você Agora, faz a tradução, o cara vai para a tradução literária, aí quer dizer que camelo era uma linha, um fio, não sei o quê. Filosoficamente ele tem o sentido da mesma coisa. Quando ele diz assim, se alguém te bateu uma face, ofereça outra face. Ele está dando um sentido filosófico. É como se diz, você não contesta o ensinamento moral de Jesus. Agora você pode, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista cronológico, você pode contestar. Mas o ensinamento moral, você não tem como contestar. E é por isso que ele é universal. E nisso Kardec foi de uma sabedoria ímpar, porque ele não se deteve nas questões polêmicas. Mas quem era o mentor do trabalho? O próprio JC. Então, pronto. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa. Foi um programa rico, bastante rico, porque hoje eu consegui trazer as duas fortunas do Espiritismo na Bahia, Limiro e Adilson, de novo reunidos. Eu quero o meu em dólar. Esperamos no próximo... Não, em bônus. Bônus dólar. Bom, e a próxima semana aqui estaremos conversando com você, sempre nesse clima de amabilidade, de alegria. E é com muita alegria que nós continuamos a apresentar esse programa, já que nós acabamos de completar 8 anos de permanência no ar. A Rádio FEB.net, que está praticamente nos estertores, mas já completou 10 anos. E isso é um tempo significativo para algo que representa muito e muito mesmo para o espiritismo brasileiro. Bom dia.